Lula sabe de algo que o povo ainda não sabe? Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado. Essa é a pergunta que começa a explodir no imaginário de muita gente depois da fala mais inquietante do presidente do Brasil nos últimos dias. Ele, ao defender o reforço da defesa nacional e dizer que se o Brasil não se preparar, qualquer dia alguém invade a gente, ele tirou isso do campo da abstração, uma possibilidade que até pouco tempo parecia impensável para a maioria dos brasileiros, a de que o país entrou num ambiente de tensão geopolítica mais sério do que aparenta. É claro que não existe hoje um anúncio oficial de invasão americana ao Brasil, e tratar isso como fato consumado seria impensável. Mas também não dá para fingir que isso foi uma frase qualquer. Quando um chefe de Estado de um país continental fala em dissuasão e risco de invasão, ele acende uma luz vermelha e a pergunta inevitável passa a ser: isso foi apenas retórica ou foi um reflexo de algum nível de preocupação real que já circula nos bastidores do poder de Brasília? A fala aconteceu numa declaração oficial no Planalto durante a visita do presidente sul-africano e veio acompanhada de defesa de produção própria de armamentos em parceria com a África do Sul. Só que o ponto mais explosivo talvez esteja por trás da fala, e não nela. Porque tudo isso acontece no momento em que os Estados Unidos vêm pressionando o Brasil a endurecer o tratamento dado às facções criminosas, especialmente o PCC e o Comando Vermelho. Em maio de 2025, o governo brasileiro rejeitou um pedido americano para classificar essas organizações como terroristas, alegando que elas não se encaixam na definição jurídica brasileira de terrorismo. Essa é a versão oficial. Mas, politicamente, a recusa abre espaço para uma pergunta que muita gente começou a fazer nas ruas, nas redes sociais e nos bastidores: por que tanta resistência em elevar o combate a essas facções a um novo patamar? É apenas uma divergência legal legítima, como diz o governo, ou existe medo de abrir uma caixa preta maior sobre o poder do crime organizado no Brasil? O que está comprovado é a recusa brasileira ao pedido americano. O que não está comprovado e, portanto, deve ficar no campo da hipótese e da crítica política é qualquer acusação de proteção deliberada ao narcotráfico. Mesmo assim, a percepção pública importa. E a percepção que começa a crescer é devastadora. Se o Brasil não quer classificar facções que controlam territórios, movimentam armamento pesado, lavam dinheiro e expandem redes transnacionais como ameaça terrorista, então o que exatamente Brasília teme desencadear? Um enfrentamento mais duro? Pressão internacional, exposição de conexões incômodas ou a entrada de atores externos num problema que o próprio Estado brasileiro já mostrou ter enorme dificuldade de controlar? Essas perguntas não têm resposta oficial clara, e é justamente esse vazio que alimenta o clima de suspeita. O governo brasileiro sustenta que se trata de distinção legal. Críticos sustentam que o resultado prático é um país cada vez mais leniente diante de estruturas criminosas de escala quase paramilitar. Agora, observe o contraste regional. Enquanto o Brasil parece hesitar, argumentar e se enrolar em justificativas, o Paraguai está fazendo o oposto, está se posicionando, e se posicionando de forma muito clara. Na última semana, a Câmara dos Deputados do Paraguai aprovou um acordo de defesa com os Estados Unidos que cria a base legal para a presença temporária de militares e civis americanos em missões de treinamento, cooperação, ajuda humanitária e combate ao crime transnacional e ao terrorismo. O texto ainda depende da assinatura do presidente Santiago Peña, mas o gesto político já está dado. E ele é fortíssimo. O Paraguai está dizendo ao mundo que prefere estar mais perto de Washington
justamente no momento em que a segurança hemisférica voltou a ser tratada como prioridade. As autoridades paraguaias ressaltam que o acordo não cria base militar permanente dos Estados Unidos dentro do Paraguai, mas para o mercado e para a geopolítica isso pouco muda o sinal principal. Assunção quer ser vista como parceira confiável do eixo americano. E isso muda tudo para quem pensa em investir, para quem pensa em migrar ou proteger patrimônio ou simplesmente fugir da sensação de que o Brasil virou uma máquina de incerteza. Porque o debate já não é sobre imposto, já não é sobre custo de vida ou burocracia. O debate agora é sobre previsibilidade estratégica. O investidor olha para o Brasil e vê conflito institucional, vê pressão do crime organizado, discurso de defesa com tom de ameaça externa e resistência em endurecer classificações sensíveis. Depois olha para o Paraguai e vê um país pequeno, mas alinhado com os Estados Unidos, com cooperação militar crescente e mensagem diplomática muito mais nítida. Em tempos de turbulência, previsibilidade vale quase tanto quanto rentabilidade. Além disso, o Paraguai não está apenas próximo dos Estados Unidos. Ele continua sendo o último aliado diplomático de Taiwan na América do Sul, mesmo sob uma ofensiva crescente da China para virar esse jogo. A Reuters mostrou nesta semana que Pequim intensificou esforços para seduzir a classe política paraguaia, mas o presidente do Paraguai, Santiago Peña, reafirmou apoio a Taiwan, argumentando que a troca por Pequim não trouxe benefícios tão claros a outros países. Isso coloca o Paraguai numa posição geopolítica muito especial, é um aliado valorizado por Washington justamente por permanecer firme num dos tabuleiros mais sensíveis da disputa global entre China e Ocidente. Na relação com Israel, o sinal também é claro. O Paraguai reabriu sua embaixada em Jerusalém no fim de 2024, reforçou um alinhamento raro e político, simbólico com Israel e, por extensão, com um campo diplomático muito próximo dos Estados Unidos. Não é só protocolo. É escolha de lado, é mensagem para o mundo, é demonstração de que Assunção quer se apresentar como parceira previsível de um eixo que combina Washington, Taipei e Jerusalém. Para quem lê política externa com atenção, isso significa influência, respaldo e blindagem diplomática muito superiores ao tamanho formal do país. É por isso que a grande provocação talvez seja esta. E se a fala de Lula não tiver sido apenas um exagero retórico? E se ela tiver sido um sintoma de um governo que sente o cerco internacional, percebe o aumento da pressão sobre a questão do crime organizado e tenta construir uma narrativa de defesa antes que o ambiente fique ainda mais tenso? Não há prova pública de plano de invasão americana ao Brasil. Isso precisa ser dito com todas as letras. Mas também há fatos que não podem ser ignorados. Washington quis elevar o tratamento dado às facções brasileiras, Brasília recusou, Lula falou em dissuasão e risco de invasão e o Paraguai, ao mesmo tempo, se aproximou ainda mais do eixo estratégico liderado pelos Estados Unidos. Quando você junta essas peças, o mínimo que surge é uma interrogação gigantesca sobre o futuro da região. E aí vem a pergunta que mais mexe com o público da CPO Digital. Mesmo que a direita ganhe no Brasil, isso mudaria mesmo a estrutura profunda do país? Porque talvez o problema brasileiro já seja maior do que a eleição. Talvez a engrenagem do sistema, a fragilidade institucional, a expansão do crime organizado, a incapacidade do Estado de dar resposta clara tenham avançado a um ponto em que trocar o governo muda a superfície, mas não resolve o subterrâneo. Essa parte é análise política, não fato objetivo, mas ela ganha força justamente quando colocamos lado a lado um Brasil cada vez mais pesado e contraditório e um Paraguai que, goste-se ou não, está em alta no tabuleiro geopolítico. Está mais alinhado, mais cortejado e mais previsível. No fim, talvez a questão não seja mais saber se os Estados Unidos vão invadir o Brasil, porque isso ainda pertence ao terreno da hipótese externa. Talvez a questão real seja outra.
porque o Brasil passou a falar como um país que teme alguma coisa maior, enquanto o Paraguai passou a agir como um país que já escolheu de que lado quer estar. Essa pode ser a verdadeira história por trás da fala de Lula. E se for, muita gente ainda vai descobrir tarde demais que a mudança mais importante da América do Sul não está acontecendo em Brasília, mas em Assunção, e quem entender isso primeiro talvez seja justamente quem vai proteger melhor seu patrimônio, vai proteger melhor sua liberdade e seu futuro.